Oi pessoal, eu sou Dudu Vanoni e esse é o podcast Programa Calmaria, uma coprodução minha com a América Podcast. Estou muito feliz de poder trazer de volta nesse novo formato um pouco do nosso espírito do Programa Calmaria. Esse podcast é inspirado no Programa Calmaria, que era transmitido pela Rádio Ipanema FM entre os anos de 2003 a 2008, apresentado por mim e com coprodução da Radioativa Produtora. E ao ar todos os domingos, das 10 ao meio-dia, com uma seleção musical especialmente elaborada para as manhãs dominicais, incluindo variados estilos, do lounge ao eletrônico, sem esquecer os clássicos. O programa Calmaria oferecia uma trilha sonora perfeita para acordar, tomar café, caminhar, curtir a casa, meditar, ler, cozinhar, relaxar, não fazer nada, mas sem monotonia. Aqui vamos falar da importância da música nos melhores momentos da vida. E para conversar comigo hoje está aqui a Karina Donida. Oi, Dudu. É um prazer estar contigo nessa nossa retomada desse projeto tão bacana que foi o Calmaria. A Karina é sócia da Radioativa Produtora e também fundadora da plataforma Produtora América, focada na produção de podcast. E também parceiríssima desde o início do programa Calmaria. E para lembrar já um pouquinho de como era, o nosso papo já começa com a faixa de fundo Hands Up to the Ceiling, que é da Tracey Thorn, que era a vocalista do Everything But a Girl. E pode ficar calmo que todo o programa a gente vai ter um bate-papo, mas uma playlist específica vai estar lá disponível no Spotify. E também esse podcast dessa conversa que a gente vai rodar aqui hoje. Então, Karina, muita coisa mudou de lá para cá, de 2008 para cá é muito tempo. E como era ouvir música naquela época dos CDs que a gente tinha que ficar comprando e hoje, né? Mudou muita coisa. Sim, Dudu, mudou muita coisa. Eu vou te dizer como era ouvir música naquela época, era simplesmente uma aventura. Uma aventura, primeiro uma aventura de comprar, né? Comprar discos físicos, né? Quase que a gente nem lembra mais disso, né? Quase que isso desapareceu da cabeça da gente, mas não faz tanto tempo assim, né? A gente pensar que tudo evoluiu de uma forma tão rápida. Mas enfim, né, escutar música era uma coisa que dependia do nosso acesso a esse tipo de informação, que às vezes era, inclusive, mandar buscar discos fora, porque a gente não tinha acesso a todas essas coisas aqui, não eram todas as lojas que tinham tudo que a gente gostava de ouvir, a gente não tinha acesso ao volume de bandas e de músicas e de cantores e cantoras que a gente tem hoje em dia, né? Então, acho que, para começo de conversa, acho que era isso, assim, era uma aventura mesmo a gente poder ter acesso às coisas que a gente tinha naquela época. Era muito mais restrito, a gente ouvia os sons que nos eram indicados, que alguém gostava, e tinha que ver onde vendia, sim, porque não tinha como comprar, nossa, era completamente a gente vivia de indicação dos amigos, né? Olha, eu ouvi isso, né? Olha só que legal. Gravava, chupava os CDs no computador e gravava para os amigos só com o que gostava. Era uma aventura. E tinha que comprar o CD porque tinha uma, duas músicas depois que tu gostava e o CD custava uma grana. Se era importado, pior ainda. Sim, e hoje a facilidade que tu tem de acesso aos bancos de trilha do mundo, de música e de cantores do mundo inteiro, né? Quase que tu até não consegue muito acompanhar, na verdade, né, eu acho que também tem isso hoje em dia, né, também tem um excesso, assim, de coisas chegando na gente. Então, eu acho que também a gente começa a ficar, não restrito, mas meio que evoluindo com os artistas que tu gosta, né, porque eles vão lançando coisas, assim, então não tem muito como acompanhar tudo. Né, essas questões também das apps, né, de tu poder descobrir uma música, tá assistindo uma série, ou tá no cinema e coisa e tal, bota lá o app a procurar qual é aquela música e tu bota aquela música no teu playlist, né? Imagina a seleção que hoje é possível fazer das coisas que tu quer ouvir. Uma coisa que acontece comigo, não sei se acontece contigo, é que tem tanta coisa nova que, ou pode ser também um pouco porque eu tô ficando velho e a memória vai diminuindo, mas é que tem tanta coisa que eu não consigo dizer muitos nomes, grupos que eu gosto, que eu fiquei gostando, porque eu não consigo talvez ouvir tanto deles quanto a gente ouvia naquela época, que no fim a gente acabava ouvindo o CD inteiro. Sim, a gente fazia escolas das bandas que a gente, né, a gente sabia das bandas que a gente ouvia, né, porque eram poucas, então a gente sabia tudo, sabia a pasta de dente da pessoa. Verdade, não tinha pensado sobre isso, realmente. Hoje não, né, hoje tá tudo. São coisas mais, claro,
fora os clássicos que tu também acabou citando, né, Dudu, mas as coisas são um pouco efêmeras, assim, né? Às vezes tu tem um cara lá que tu gostou daquela música, não gostou de mais nada dele, e tu nunca mais gosta de mais nada dele, mas aquela única música ficou lá no teu playlist. Então, também tem, né, essa questão, assim, de... E nessa questão de, não só de música, mas o crescimento do áudio, os podcasts, isso mudou muito de lá pra cá. Dudu, assim, eu acho que o áudio, ele assumiu um protagonismo muito, muito grande nesses últimos anos, talvez pelo excesso de exposição que as pessoas tiveram, assim, de imagem, sabe? Eu acho que era tudo, assim, muito... Tu precisa ver, você precisa estar ligado à imagem, é uma overdose, porque chegou muitos canais com muita coisa e chegou uma hora que tu não quer, não, só um pouquinho, para tudo que eu não quero mais ver tanta coisa. Então eu acho que tem isso, assim, eu acho que o áudio meio que assumiu um protagonismo, tanto que existe hoje também essa questão do podcast, que enfim, acabou meio que estourando aqui o ano de 2019, mas que é um negócio que já rola muito forte, né, nos Estados Unidos e na Europa, muito conteúdo sendo disseminado via esse formato. Mas assim, tá chegando muita informação de entretenimento em áudio. Então assim, tu não é só música mais, tu entende? Tu não escuta mais só música, tu escuta a música, tu escuta um podcast que é esse bate-papo aqui, tu escuta entrevistas de pessoas que tu gosta, que antes só via na TV, agora não quero ver a TV, não quero nem ver nenhum canal de assinatura, eu quero realmente ouvir quando eu quiser esse negócio, né? Então, acho que tem essa questão, e tem a questão também, como eu estava citando, a questão de entretenimento, de terem histórias hoje, até eu ia citar um podcast feito por artistas globais, né, que é o Sofia, uma série em podcast do Spotify, exclusiva para o Spotify, uma das coisas que vem acontecendo por aí, que é, assim, meio que uma radionovela, só que em formato de podcast que tu vai ouvir. Então, essa questão, assim, do entretenimento tá vindo pro áudio dessa forma, eu acho que ajuda ainda a fazer o áudio assumir mais esse protagonismo, tu entende? E o que a gente pode esperar pela frente? De repente, até uma volta disso que tu falou como, tipo, telenovela, audionovela, sei lá como é que era chamada, as novelas do rádio? Eu acho, Dudu, que o podcast, ele é um pouco isso, né? O podcast, assim, famoso, que é o Serial, que dá pra se dizer que foi o primeiro podcast, nada mais é do que uma história mesmo, assim, né? Então, e nos Estados Unidos é muito famoso isso, podcasts de histórias ficcionais, histórias policiais, histórias de assassinatos, de crime. E isso, se tu for pensar, nada mais é do que as radionovelas, né? Mas, enfim, talvez seja legal pensar um pouco, né? Por que as pessoas estão migrando para esse tipo de formato tão verozmente, assim, né? Porque tu vê, assim, os acessos a esse tipo de conteúdo nesse formato foram exponenciais do ano passado para cá, assim, sabe? A gente que ali na América, que a gente pesquisa essa questão, assim, de podcast, os números são, assim, gritantes, assim, do que as pessoas ouviam e o quanto as pessoas estão ouvindo agora, e quanto isso também abriu um leque para várias pessoas, popularizando, quero dizer, essa questão do podcast, né? Então, assim, eu acho que o que vem pela frente, acho que é um pouco isso mesmo, acho que é a continuação disso. Quando tu vê, assim, empresas como o Spotify comprando a Gimlet, por exemplo, que é uma empresa produtora de conteúdo em áudio, uma empresa que tem no seu staff roteiristas, começa a imaginar que esse negócio do áudio vai ficar sério, né? Pensando nisso, eu acho que está um pouco caminhando por aí, o entretenimento vindo à tona nesse sentido, né? E um assunto relacionado a outro tema que, por exemplo, será que de repente as pessoas não cansaram tanto das imagens, da futilidade, das blogueiras, porque a gente no áudio não vê a pessoa, né? E não dá para saber se ela está toda montada, se ela não está, se ela é fútil, se ela não é. Então tem uma questão mais de essência que daqui a pouco, né, até vamos combinar de conversar com um psicólogo para saber dessa questão, porque o fato de eu não saber como essa pessoa parte do princípio que não tem todas essas características, às vezes, que nesse mundo digital são tão criticadas até. Eu acho
é um barato meu mesmo, assim, eu tenho essa relação com o áudio, eu acho o áudio maravilhoso porque ele é misterioso, ele te deixa imaginar, né, tu ouve a voz das pessoas e tu imagina como é essa pessoa, tu faz o sound design de um conteúdo desses e tu entra dentro de uma cena como se fosse um livro, né, então acho que tem muito disso, e eu fico pensando agora, Dudu, nesses momentos, nesse nosso momento atual de pandemia e onde, assim, acho que o mundo inteiro tomou um soco, né, um soco de realidade, né, com essa história toda, o quanto ainda trouxe à tona mais a futilidade né, desse mundo youtuber, assim, né, tipo, só um pouquinho, gente, a casa caiu, vamos pensar sobre o que precisa ser, né, conversado, discutido, né. Sinceramente, eu acho que muitas coisas vão ser revistas e reescritas e repensadas a partir disso, né, Dudu? Tu que é um cara que é um cara da moda, por exemplo, né, imagina o quanto de novidade tu já tá tendo que lidar, né, Dudu, dentro do teu universo, né. Com certeza, e também fica um desafio de pensar no áudio o merchandising, o comercial, de como isso vai entrar de uma forma sutil, porque também daqui a pouco aumenta a produção desse tipo de conteúdo e os anunciantes vão ter que estar lá também. Sim. Então, acho que legal, tem muita coisa para acontecer, e realmente o celular era tudo tela, a tela do celular, a tela da TV, a tela do computador, e de repente a gente está ouvindo mais do que só ficar olhando. Realmente é muita mudança em pouco tempo, apesar de o podcast ser antigo, mas o boom mesmo é muito recente, né? Sim, e eu acho que isso não é uma coisa só da nossa bolha, assim, né, Dudu? Porque eu acho que a gente vive em bolhas, né? Não adianta. Todas as pessoas com as quais eu tenho trocado ultimamente, assim, todo mundo me falando que tá ouvindo mais do que vendo. Não é um nem dois amigos que dizem assim, não assisto mais televisão, né? Então, tipo, né, eu tô ouvindo música. Eu acho que também essa história da pandemia agora, do isolamento social, fez as pessoas se acharem dentro das suas casas, né? Quem pôde, né, Dudu, obviamente, mas sim, quem teve essa possibilidade de fazer home office, né, e etc., meio que se achou dentro da sua... achou um tempo dentro da sua casa para fazer esse tipo de calmaria. Bom, Karina, muito bom o nosso papo, mas a gente está caminhando para o final e eu queria saber de ti que música ou grupo tu conheceu naquela época e gosta até hoje. Dudu, assim, ó, o Calmaria era o programa que eu... Claro, que, obviamente porque a gente produzia e ficava já empolgado durante a semana, que tu chegando com aqueles discos maravilhosos lá na produtora, né? Então, assim, para mim foi uma fonte, assim, de acesso a grupos que eu não conhecia na época, assim, né? Mas eu acho que o que eu não vou esquecer é Everything But The Girl, com certeza, assim, era o grupo que, quando chegou na produtora, tu com aqueles CDs e tal, meu Deus do céu, eu preciso disso pra viver agora, não consigo viver mais sem isso. Que legal, porque foi até a música de fundo e não foi, gente, isso não foi combinado anteriormente. E acho que Style Cancel também, assim, que também é um pouco mais antigo do que o Calmaria, obviamente, mas que a gente, né, recuperava naquela época muitas coisas deles, assim, né. Eu acho que é isso, sim, Dudu, assim, tipo... Pra mim também é um dos meus prediletos. E hoje, nesse período de pandemia, o que é que tu tá ouvindo pra ficar numa boa, numa calmaria? Dudu, eu sou bem eclética no que eu gosto de ouvir, tá? Até talvez em função da publicidade, assim, eu tenho que ter acesso a tantas coisas diferentes, né? Que eu acabo ouvindo muita coisa mesmo. Mas eu vou te dizer assim, a minha música de calmaria dos últimos tempos tem sido as músicas do Vitor Ramil. Eu ando apaixonada pelo Campos Neutrais, que é um disco dele, um último disco dele. Tenho ouvido também bastante coisa do
Wagner Cunha, que é esse nosso maestro maravilhoso aqui. Eu ando meio assim, estética do frio, ando meio gaúchinha, assim, sabe? Claro, eu gosto muito de música popular brasileira também, gosto muito de Paulo Mosca, de Lenine, né? Gosto bastante dessa vertente da música popular brasileira, assim, mas vou te dizer que o que eu ando escutando mesmo são esses artistas gaúchos aí. Que legal, e boas dicas também para a gente fazer outras seleções para estar lá no playlist do programa Calmaria para todo mundo conferir. Bom, maravilha. Pessoal, é isso. Karina, muito obrigado. Ai, Dudu. A Karina é super parceira, nossa, desde o início, então super importante, adorei esse papo, né? Esse foi o primeiro episódio dessa mini temporada do programa Calmaria, agora em podcast. Essa primeira temporada tem 5 episódios e cada um com uma playlist relacionada para você curtir algumas horinhas aí na paz. Por exemplo, a de hoje, que vai estar disponível, tem Tracy Thorn, né? Tem Portishead, que foi super importante, banda inglesa de trip hop. Tem gente de tudo que é nacionalidade, tem Hot Chip, que são os ingleses, tem Sky, que foi vocalista do Massive Attack, tem os ingleses do Hard Candy, a dinamarquesa Anne Troll, uma italiana até, a Emiliana Torrini, que é ótima, os franceses do Air, super dupla, o sueco José Gonzalez e os meio franceses, meio argentinos Gotham Project, com seu tango maravilhoso. Para vocês saberem mais, é só seguir a gente nas redes sociais, lá sempre vai ter dicas atualizadas do andamento da nossa série de podcast, e conferir no Instagram do Dudu Vanoni, com 2 Ds, Programa Calmaria e América Podcast. E se tiver alguma dificuldade de nos achar, é só acessar o site do América, que é www.americapodcast.com.br. Era isso, um beijo, fique bem, fique na calmaria, tchau!